Precisamos acreditar sempre na justiça divina, precisamos ser disciplinados no amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo que as situações se mostrem adversas. Aliás, principalmente quando as situações se mostram adversas, é que nós temos a obrigação moral, como seguidores do Mestre Jesus, de confiar na excelsa postura de Deus perante nós. Não há mal que fique sem a sua justeza, sem a sua correção. Engana-se aquele que pensa que faz o mal e que por isso mesmo fica. O que mais me preocupa nas questões do mal é que nós temos na nossa árvore genealógica filhos que possivelmente poderão nos dar filhos, que a gente chama de netos, e que todos eles de alguma forma vão seguir os nossos exemplos. Então a gente se questiona muitas e tantas vezes, né? Será que eu fiz o mal? E outras vezes nem se questiona, tamanho ainda o estado de elevação espiritual que é tão baixo. Nós temos um problema grave aqui no nosso planeta, que é o materialismo. O materialismo, a cegueira, do ponto de vista da percepção, do ponto de vista sagrado, isso leva a crimes hediondos terríveis. E, por isso, o nosso atraso tão grande do ponto de vista da evolução. Mas estamos vivendo uma era da transição planetária em plena ebulição, em que todos esses espíritos maléficos, espíritos velhacos, espíritos de uma gradação muito inferior, serão transladados, serão transferidos para mundos mais rudimentares. Não como castigo, porque Deus não castiga ninguém. Mas imagine o que é você ser transferido para um planeta em que ainda não existe nem a roda. Você sai de um planeta que já existe toda uma tecnologia e vai para um planeta que não existe nem a roda. Então você vai ensinar aqueles espíritos também rudes lá atrás, nesses planetas chamados planetas inferiores ou moradas inferiores, a construir a roda, construir alavancas para movimentar pedras e assim por diante. Então é assim que a justiça divina se conceitua. E é assim que ela resolve todas as questões do mundo. Infeliz daquele que imaginar que está livre e impune, infeliz daquele que imaginar que está tudo bem, fazendo todos os crimes e todas as barbáries que a vida lhe permite. Se a gente for observar um pouquinho mais, a gente vai perceber que para os materialistas a vida se encerra no túmulo. Para os materialistas, a vida se encerra no túmulo. Morreu, acabou. Né? Só que não é bem dessa forma. Morreu, desencarnou, aí é que começa. Aí é que começam as grandes dificuldades, aí é que começam as grandes provações. Existe um livro que foi escrito pela ajuda dos espíritos por Allan Kardec, chamado O Céu e o Inferno. Procure ler este livro, O Céu e o Inferno, e você vai ver algumas centenas de falas de espíritos que vieram para nos trazer a sua informação. E a finalidade desse livro foi exatamente nos mostrar como é que se comportam no além-túmulo os espíritos benévolos, os espíritos felizes, os espíritos endurecidos, aqueles espíritos que são bem ranheta, né, que são extremamente materialistas. Né? Então, o mundo é repleto de espíritos desse gênero. O nosso mundo aqui, o nosso nível planetário é desta forma. Ninguém se engane. Eu tenho dito e repetido aqui várias vezes. E tenho sugerido leituras de livros para que vocês possam aprofundar
a sonda no conhecimento da vida do espírito. O Céu e o Inferno é um livro de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos é um outro. É o livro que eu chamo o livro da vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro onde todas as coisas são explicadas do ponto de vista do ângulo da visão de Jesus. Como ele viveu, como ele nos ensinou. Aliás, ele só veio para aqui para nos ensinar. Não teve outra finalidade. Ou nós aprendemos com o Mestre, ou nós vamos ficar para a recuperação. A recuperação é a reencarnação, que poderá se dar em um país inferior, ou seja, em um mundo inferior, ou de novo aqui para repetir as mesmas coisas. E aí eu lembro muito do nosso meigo e querido Chico Xavier, que dizia, abre aspas, a infância para o espírito é uma verdadeira doença. Ele não faz nada. Ele fica deitado o dia inteiro, ele fica, não sabe, enfim, todo mundo sabe que é uma criança, não é? Depende de tudo e de todos. Chico dizia que a infância, para ele, era uma doença para o espírito. De fato, era uma doença porque o espírito fica completamente inóbil e sem nenhuma capacidade para nada. Então vamos ficar bastante alerta, bastante atentos. Não vamos buscar absolutamente a justiça dos homens, ela é muito limitada. A história é contada de acordo com os interesses de cada um, não é? Onde está a verdade? Essa é a grande pergunta, não é? A verdade está na consciência do homem. A verdade está na consciência de cada um. Se cada um tem uma consciência, né, para determinadas pessoas, por exemplo, os ladrões, na consciência dele, roubar é uma coisa necessária e importante, né? Para o assassino, matar, para ele é importante e necessário. Para o homem de bem, fazer o bem sem olhar a quem, é importante e necessário. A isso nós chamamos de consciência. Então nós precisamos ampliar nossa consciência voltado para o Cristo, para o nosso Senhor Jesus, porque é o nosso grande guia, nosso grande mestre da vida. E como ele, nós ontem publicamos a mensagem de Divaldo Franco, que já está se despedindo de nós e com toda tranquilidade nos confiando a permanente, né, de mãos dadas, estaremos juntos sempre nas coisas de interesse do bem. Então devemos olhar para esse lado do bem. A Deus pertence todas as coisas que têm que ser realizadas aqui nesse planeta. Nós somos apenas os cooperadores, os co-criadores de todas as coisas que pertencem e que foram criadas por Deus. Então, confie acima de tudo. Não entre nessa energia de raiva nem de ódio. Confie acima de tudo. Deus é mais do que tudo e todos. Daqui a mais 30 anos, todos que estão aí nesse rasga-saco, nessa briga, seguramente já estarão todos desencarnados. Aí já vivenciando a justiça divina no outro lado. Então, vamos confiar, vamos estudar, vamos abandonar cada dia a ignorância e partir para a sabedoria divina. Eu me despeço de você mais uma vez, lhe descendo um abraço de muita paz. Muita paz. E que Deus abençoe você, abençoe o seu lar e a integridade, a serenidade e a sabedoria. Muita paz.